Boa tarde, meu nome é Fabrício Barbosa de Lima, sou assessor de investimentos, sócio da Valor Investimentos, com escritório credenciado da XP, e venho trazer aqui para vocês os principais resultados do fechamento do mês de dezembro, consequentemente sobre o ano de 2021, e também vamos dar uma pincelada aqui sobre o que a gente espera para o ano de 2022. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês, né? Essa apresentação ela vai ser um pouco diferente, vocês vão ver que vai ter o histórico completo aqui do ano e alguns slides a mais, mas eu vou tentar ser o mais direto ao ponto possível, tá? Então vamos lá. Né? Quando a gente olha aqui para o ano de 2021, especialmente aqui o finalzinho, né, que é o nosso foco, que é dezembro e o fechamento do ano, o que a gente tem de conclusão? Né? Foi um ano muito positivo aqui para a parte de commodities, então Bitcoin e petróleo bastante, com altas significativas no ano, né? Consequentemente, o dólar também é uma moeda mais forte se valorizando contra o real. As bolsas americanas, que a gente já comentou nos nossos encontros anteriores, também com desempenho superior, tá? E quando a gente passa aqui para a Bolsa Brasileira, Ibovespa e os fundos imobiliários, eles ficaram nesse setor negativo, né? Ibovespa com uma rentabilidade negativa bem considerável, de menos 12% praticamente, e foi porque um ano marcado ali pela alta da Selic, que começou a 2% lá em janeiro de 21 e terminou o ano em 9,25 em dezembro de 21. Então, essa alta expressiva da nossa taxa básica de juros, tornando o custo do dinheiro mais caro, fez com que as pessoas naturalmente ficassem mais aversas a risco, dado que a rentabilidade da renda fixa voltou a se tornar algo atrativo e algo que o investidor tem sim que considerar. Tá? Então, naturalmente, esses ativos que são de risco, bolsa e etc., acabam tendo uma migração para esses ativos que são mais conservadores. Quando a gente olha aqui sob o ponto de vista de inflação, a gente termina o ano com IGPM de 17,8%, e a inflação medida pelo IPCA, que é a nossa cesta básica aqui de inflação, aproximadamente em 10%. Tá? Dito isso, e para a gente tentar falar aqui sobre os principais ganhadores e perdedores do ano, eu selecionei aqui dois ativos para a gente poder explorar um pouquinho mais. O primeiro deles, que é um que gera bastante dúvida aqui no pessoal, é o próprio Bitcoin. Naturalmente, foi o que teve uma valorização mais positiva. E dentre os perdedores, aquele que mais perdeu foi a nossa Bolsa Brasileira, o Ibovespa. Então, nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre Bitcoin e depois, na sequência, sobre o Ibovespa. Tá? Então, naturalmente, aqui é importante a gente deixar claro que é fácil entender o motivo da dificuldade de analisar as criptomoedas e o porquê dessa volatilidade tão brusca, né? Então, tem mês aqui em maio, menos 35, depois tem mês em outubro, mais 39, depois tem um finalzinho do ano ali com menos 7, menos 18, e termina o ano com mais 60. Mas que maluquice que é essa, né? Por que isso acontece? Uma empresa, que está especialmente uma que está na Bolsa de Valores há algum tempo, por exemplo, ela tem um histórico de resultados. Então, é possível comparar o desempenho com os movimentos do produto interno bruto, por exemplo. Né? É fácil você avaliar os números com a média do setor, procurar distorções que indiquem oportunidade à frente ou problemas em potencial para você poder comprar ou vender posição naquela determinada empresa. Né? Já no caso dos criptoativos, é mais difícil. Essas moedas elas não pagam dividendos. A única rentabilidade possível que você pode ter com um criptoativo, no caso do Bitcoin, por exemplo, é você comprar, né, essa moeda, né, e vender com lucro, né, comprar com a convicção de que mais para frente alguém vai estar disposto a pagar mais daquilo que você pagou. Então, esses solavancos atuais do Bitcoin fazem parte do processo de qualquer mercado, especialmente como um mercado como esse e no fim do ano, né? Então, muitos investidores podem simplesmente ter aproveitado esses meses aqui de novembro e de dezembro, teve essa rentabilidade de menos 7, menos 18%, por exemplo, para colocar dinheiro no bolso e realizar lucro. Tá? Então, a gente não tem muita certeza ainda, mas me parece um movimento, sim, de realização de lucro. Tá? Porém, isso também pode ser uma oportunidade para aqueles que querem comprar um pouquinho mais barato. Né? O Bitcoin ele é uma moeda escassa, 90% dos bitcoins possíveis já foram minerados, a demanda continua, deve continuar aumentando, né? Devido aos potenciais usos crescentes pela economia tradicional. Então, parece ainda haver espaço para ganho, né? E não apenas por Bitcoin. Agora, a única coisa que a gente sempre vai reforçar é que rentabilidade passada nunca vai ser garantia de rentabilidade futura. Esses ativos eles são extremamente voláteis e, portanto, são arriscados. Tá? A estratégia mais recomendada é investir uma fatia muito pequena do seu patrimônio, tá? 1 a 3%, buscando grandes ganhos e expondo a perdas pouco relevantes. Então, deixa o tempo rolar,
né, e não coloca muito dinheiro porque a gente ainda não sabe para onde que esse negócio vai. Então, aqui a gente comentou um pouquinho sobre essa alta considerável do Bitcoin. E aí, o segundo ponto que vale a pena chamar a atenção é sobre essa queda do Ibovespa, né? O que aconteceu com o Ibovespa, que a gente vê aqui em março 6% positivo, abril 1, depois 6 em maio, depois meio ponto, no segundo semestre deu essa azedada. Né? Então, quais foram os principais pontos? Né? Então, o ano de 2021, ele foi marcado por grandes mudanças nesse cenário ao longo dos meses, o que influenciou diretamente o desempenho da Bolsa Brasileira. Então, no início do ano, tivemos o rápido progresso da vacinação contra o Covid, a retomada das atividades econômicas globais, a alta dos preços das commodities, aí valoriza, né, ajuda bastante, Vale, Petrobras, são empresas que fazem parte do Bovespa, e a taxa de juros ela ainda estava nas mínimas históricas, né, lembra lá 2% que eu mostrei para vocês. Então, tudo isso, né, fez com que o Ibovespa registrasse um lucro, uma máxima histórica de 130 mil pontos. Né? Porém, na segunda metade do ano, essas perspectivas se deterioraram significativamente, então as reformas não avançaram, a trajetória fiscal piorou com a flexibilização do teto de gastos, então aquilo que era para ser um teto virou um rooftop, um puxadinho, e foi agregando coisa e foi ficando cada vez mais alto, cada vez mais custos. Né? Falamos em contos anteriores, o Auxílio Brasil saindo de 300 para 400 reais por pessoa, você vê o rombo que deu isso e a manobra fiscal que eles tiveram que fazer para conseguir colocar isso no orçamento. Então, e naturalmente também, a inflação e os juros que estavam adormecidos acabaram subindo e subiram bastante, mudando completamente esse cenário. E quando a gente olha para o cenário externo, pensando em mundo, né, as rupturas nas cadeias de abastecimento, por conta do lockdown, né, as empresas produzindo menos, assim por diante, as políticas fiscais e monetárias expansionistas, ou seja, vamos mandar auxílio para a turma, vamos mandar cheque com dinheiro, vamos inundar a economia com dinheiro para não deixar esse barco afundar, é uma política expansionista, combinada com a reabertura da economia, ou seja, o mercado naturalmente voltou a comprar, tudo isso misturou e fez aumentar a pressão inflacionária em todo o mundo. Então, não é um processo exclusivamente do Brasil, tá? Levando esses mercados a precificarem no futuro taxas de juros mais altas, porque a gente sabe que os bancos centrais mundiais, eles se utilizam dos juros como uma ferramenta para esfriar a economia e, consequentemente, abaixar a inflação. Então, nos Estados Unidos, apesar do Banco Central manter boa parte do ano defendendo que a tese que a inflação era temporária, os títulos, né, de juros de 10 anos subiram um patamar de menos de 1% e terminaram o ano ao redor de 1,4%. Então, essa subida de juros impactou bastante, principalmente as empresas que são empresas de tecnologia, têm o seu valor no futuro, né, os fluxos de caixa no futuro, empresas de crescimento e assim por diante. Então, nos últimos meses, porém, o Banco Central americano ele alterou sua postura, ele percebeu que essa inflação não é tão temporária, está com um perfil um pouco mais conservador, né? Inclusive está acelerando esse processo de tapering, que é o fato, ele vai parar de comprar esses títulos ao mercado, vai começar a tirar dinheiro do mercado, então as pessoas já estão percebendo que esse movimento de conservador do Banco Central também pode fazer com que a economia dê uma esfriada. Tá? Dito isso, o Ibovespa ele terminou o ano com um desempenho negativo de 11,9%, né? Enquanto o dólar subiu aqueles 7% em relação ao real. Quando a gente olha o S&P, que é a bolsa americana, né, as 500 principais empresas americanas, porrada, subiu aí quase 27% em dólares, se você acrescentar o dólar dá mais de 38%, e o índice de ações globais, né, ele também registrou uma alta de 16,8% em dólares. Então, pensa bem, apesar de tudo isso que eu comentei com você, índice de ação global subindo 17%, Bolsa Brasileira caindo 11%, o problema está aqui dentro de casa e o problema se chama risco fiscal. Basicamente é isso. Tá? Pois bem, em relação a dezembro especificamente, é a mesma coisa de sempre, então, preocupação com inflação, redução de estímulo do Banco Central americano e a alta de juros. Né? Então, a gente está em 9,25% na Selic e temos projeções para rodar perto de 11%, 12%, talvez 13% para o ano de 2022. A variante nova do Covid, Ômicron, continua preocupando. Então, quem tem familiar aí nesse fim de ano, com certeza conhece alguém que acabou pegando Covid, porque, felizmente, por conta da vacinação, as pessoas não estão se internando nem indo a óbito com a gravidade que estavam anteriormente, mas, quer queira, quer não, essa variante pode sim ser um banho de água fria, um freio para a retomada da economia. Tá? E um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é o fato dos estrangeiros terem aportado mais de 100 bilhões de reais na Bolsa Brasileira em 2021.
Então, eu trago aqui um gráfico justamente para a gente chamar a atenção sobre isso. Perceba que esse gráfico aqui, essa barra, em dezembro, 102,3 bilhões de reais foram aportados por estrangeiros. Mas por que isso é importante, né? Ora, veja bem, a participação dos estrangeiros na Bolsa é mais de 50%. Então, esses caras conseguem sim fazer movimento, fazer preço e carregar a Bolsa nas costas. Então, o que será que esses estrangeiros estão vendo no Brasil que a gente, enquanto investidor brasileiro, não está vendo? Porque uma vez que a Bolsa caiu 11%, isso é muita gente vendendo cada vez a preços mais baixos, desesperado, querendo se desfazer do papel. E me parece que os estrangeiros estão percebendo que a Bolsa está barata, né? E está aproveitando essa promoção para passar a rapa aí em tudo que for ação de gente que está vendendo. Então, vale um ponto de atenção que, apesar do cenário ser caótico, a gente gosta sempre de comprar quando está mais barato do que comprar quando está caro. E os estrangeiros sabem fazer isso, e me parece que eles começaram a fazer isso no mês de dezembro. Tá? E aí, o que a gente pode esperar para o ano de 2022? Né? Volatilidade. Então, assim, se eu pudesse resumir em apenas uma palavra, o ano de 2022 vai ser um ano que vai chacoalhar e vai chacoalhar muita coisa. Por quê? Porque é um ano eleitoral, tá? Então, vai ter eleição. Esse daqui é um gráfico que eu trago para vocês, que é a volatilidade do Ibovespa durante o período eleitoral, baseada no período de 90 dias. Então, perceba aqui que essa linha pontilhada é a média. Então, em média, independente de quem são os candidatos, então lá em 2002, 2006, 2010, 14 e 18, na média, a Bolsa Brasileira ela varia 25%. Então, é uma volatilidade extremamente grande, tá? Então, saibam aqueles clientes que estiverem expostos à Bolsa de Valores, entendam que isso é um processo natural e que vai chacoalhar, tá bom? E daí, dito isso, quais são os principais indicadores aqui, as projeções para o ano de 2022? Então, um crescimento muito próximo de zero, tá? Algumas casas pensam 0,5, outra menos meio, menos 1 e assim por diante, mas enfim, o fato é que o Brasil não vai crescer. A taxa de desemprego, que já rodou aqui mais de 14% em 2020, ela tende a cair ou se mantém em 2022 a 12, uns quebrados, tá? A inflação vai dar uma descansadinha, né? Isso são projeções, obviamente, mas a gente entende que, por conta da alta de juros, o mercado vai dar uma desaquecida e, consequentemente, a inflação deve cair. Tá? A Selic deve rodar perto dessa taxa de 11%, né? Câmbio, dólar a 5,70, e aqui são os outros indicadores aqui que fica a título de curiosidade para vocês. Quando a gente olha, né, sob o ponto de vista de Bolsa de Valores para o ano de 22, que eu comentei com você sobre o fato dos investidores estrangeiros estarem entrando na Bolsa, um indicador que é muito interessante de a gente observar é um indicador que é usado para a gente ver se a Bolsa está cara ou barata, né? É um dos indicadores fundamentalista para avaliação de empresas também, por exemplo, que é o preço sobre lucro. O que significa isso? Uma ação que custa R$20 e paga R$2 de dividendos, por exemplo, por ano, né, de lucro por ano, significa que em 10 anos você vai ter de volta aqueles R$20 que você aportou inicialmente, só que você teve de volta em dividendos, além de você ter o papel. Então, quanto mais rápido você consegue ter o seu retorno, mais atrativo é o investimento e mais barata está a ação, né? Então, esse indicador preço sobre lucro ele é um indicador interessante de a gente avaliar, e aí é um dos casos também para a gente ver, será que a Bolsa está cara ou está barata a esses 102 mil pontos que a gente fechou essa semana? Né? Na média histórica, a Bolsa roda próximo aqui desses 12,6, 12,5 anos, ou seja, na média, todas as ações que compõem o Bovespa, você levaria 12 anos para ter o seu dinheiro de volta. E, atualmente, o Ibovespa, diferentemente da média, está rodando um patamar menor. Então, quando a gente considera todas as ações do Ibovespa, ele está perto de 8, 9. Ou seja, você está recuperando seu dinheiro no período menor, né? Ou você está pagando menos. Esse numerador P aqui está menor, consequentemente, preço sobre lucro cai. Naturalmente, você consegue recuperar os seus investimentos num período menor. Então, toda vez que essa relação cai, significa que está mais barato, e se está mais barato, está bom para comprar. Tá? Algumas pessoas comentam, poxa, mas está barato porque o lucro que aumentou muito, que é o denominador. E ele aumentou muito porque a Vale Petrobras, o dólar está muito alto, eles estão vendendo lá fora e eles recebem em dólar, consequentemente o lucro delas está muito grande, então eles estão atrapalhando esse indicador. Então, quando a gente exclui a Vale e a Petrobras desse índice Bovespa, que é essa linha aí em cinza, ainda assim está barato e abaixo da média histórica. Então, resumo da história. Nós aqui sempre vamos depender
que todos os investidores precisam ter uma elaboração, um portfólio de investimento bem diversificado, tá? Não estou falando para ninguém sair comprando o bolso igual um maluco. Mas aqueles investidores que ainda não compraram e estão pensando em colocar o pezinho, tá barato, tá? Pode cair mais? Pode. Esse é o grande problema. Por isso que se monta um portfólio de investimentos, uma carteira de investimentos que consiga navegar por diversos mercados e por diversos ciclos, tá? Então, vai ter um pouco de renda fixa, vai ter um pouco de renda variável, né? E assim por diante. Dito isso, eu deixo aqui um convite, né? Principalmente para vocês que são os meus clientes e são assessorados por mim e pelo escritório da Valor, né? Se você ainda não fez a revisão da tua carteira de investimentos, entre em contato comigo, vamos bater um papo, vamos ver o que a gente consegue fazer para conseguir proteger você de riscos excessivos e garantir que a sua carteira vai atravessar esse período de 2022, que vai ser um período turbulento, tão bem quanto conseguimos fazer nesse último semestre de 2021. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro e um abraço.